Galera, o vídeo de hoje vai ser um pouco mais diferente. E por ser diferente, eu já vou pedir para vocês. Hoje eu quero que vocês façam uma coisa diferente também. Compartilhem esse vídeo com outros torcedores, com torcedores de clubes rivais, com torcedores de clubes de outros estados. Isso que eu vou falar com vocês aqui é muito importante e talvez tenha a ver com muitos deles que não torcem pelo Botafogo, que não têm o prazer de saber o que é torcer para o Botafogo. Então, compartilhe esse vídeo com todo mundo. Pessoal, vamos embora. Olha só, não vai ter roteiro, não vai ter nada. Eu tô falando isso aqui completamente do coração. Então, às vezes vai até faltar palavra, tá? Quando a gente fala do coração, às vezes faltam até palavras também. Porque quando a gente fala do coração, a gente fala com emoção. E hoje eu vou falar com emoção com vocês, porque é necessário, tá? Saiu a... Não vou nem dizer notícia, porque isso não é notícia, isso é patético. Mas saiu o conteúdo, por assim dizer, da emissora ESPN sobre os 10 melhores atacantes do futebol brasileiro, tá? E de começo eu quero falar com vocês aqui o seguinte, não é uma apologia, é um sentimento meu. Se você quiser fazer isso, você faça. Mas eu comecei a fazer por um sentimento meu. Talvez até por ter sido potencializado pelo fato de morar fora e não ter assistido esse tipo de programa por bastante tempo. Para quem está chegando aqui agora, eu morei fora do Brasil de 2013 até 2020, quando eu voltei para o Brasil, tá? Eu não vejo mais necessidade na minha vida, não me... como é que eu posso dizer? Não me influencia, não me alimenta em nada ficar assistindo programas esportivos na televisão brasileira. Então vamos lá, eu não dou audiência para Globo Esporte, não mais. Eu não dou audiência para redação, seleção, tá na área principalmente, meu Deus. Eu não dou audiência para o programa mais robotizado da emissora da TV fechada brasileira, que é aquele programa, o G4 do Band Esportes. Uma vez eu fui assistir esse programa e eu vi que eles parece que apresentam um programa com algum engravatado com controle remoto na mão, falando assim, hoje vamos colocar aqui o conteúdo número 1 da página 417, seção B, parágrafo D. Sabe? Não existe nada que eles falam ali que seja, olha, isso aqui sou eu que estou falando. Não. Eles são robotizados. Essa é a minha opinião. Acabou. Eu acho o programa G4 do Band Esportes robotizado. Mas vamos falar aqui do que é realmente importante. ESPN. Eu não assisto programas dessa emissora há muito tempo. A ESPN de hoje não é a ESPN do Trajano lá atrás. E mesmo que fosse a ESPN do Trajano lá atrás, ainda assim, a ESPN lá de trás sempre foi tendenciosa. Sempre foi, não um dos cabeças, mas um dos entusiastas de uma movimentação nefasta que começou a ser feita no futebol brasileiro para você apequenar outros clubes e engrandecer alguns poucos. Porque eram os clubes de torcidas que davam mais audiência. O Clube dos 13 também ajudou isso a acontecer. Quando o Clube dos 13 assina o seu patético fim, quando isso acontece, é uma mensagem clara para a mídia de, olha, agora vocês podem fazer o que vocês quiserem, porque sempre foi um sonho da mídia. A mídia nunca quis falar de tantos clubes, a mídia queria falar dos principais. E nessa tática nefasta que eles usam, eles tentam puxar a sardinha para o trio de ferro de São Paulo, nem o Santos. O trio de ferro de São Paulo são os times da capital. São Paulo, Corinthians, Palmeiras. E são obrigados, não obrigados é outro time, mas eles acabam tendo que colocar também o Flamengo nessa lista. Então eles acompanham esses quatro. Eles são catedráticos do futebol desses quatro e não do futebol brasileiro.
Eles são catedráticos de São Paulo, Flamengo, Palmeiras e Corinthians. É isso que eles fazem. Só que tem um quinto que eles são obrigados a falar. Eles não queriam falar desse quinto. E isso é para você, torcedor do Atlético Mineiro. A ESPN, o Sport TV, o Band Esportes, os canais do Raikio Parta não querem falar do Atlético Mineiro. Eles falam porque eles são obrigados. Porque veio um mecenas no Atlético Mineiro e do nada resolveu injetar dinheiro. E o Atlético chegou e foi campeão brasileiro. Eles foram obrigados a falar do Atlético Mineiro. Eles são obrigados a falar desses 5, quando na verdade esse quinto eles queriam excluir também. Essa mídia tradicional com engravatados nefastos quer acabar com o futebol brasileiro. E ontem, quando saiu essa lista patética, esdrúxula, assassina do futebol brasileiro, que a ESPN adora fazer, desde que saiu esse inferno dessa tier list, todo mundo agora quer fazer tier list. Todo mundo agora é catedrático de futebol fazendo esta merda desta tier list ridícula. E aí eles fazem uma tier list que é uma adaptação, é uma tier list, tá? Só para vocês saberem, é uma tier list. Só que como eles não podem mais fazer tier list, porque a época da tier list passou, agora não é mais, já não é mais pop fazer tier list, cada um inventa a sua. E faz a sua listinha de top 10, top 20, top 30, top o inferno. E aí eles fazem essa lista patética, onde logo no início, se eu tiver entendido errado, vocês comentem aqui embaixo. Logo de início, o que é avisado? Os 10 melhores atacantes do futebol brasileiro. Além de qualquer coisa, além do trabalho de jornalista hoje em dia, está nivelado por baixo, na minha opinião, está nivelado por baixo, a gente ainda é obrigado a lidar com jornalista burro. Jornalista burro. Eu não vou dizer vendido, porque claro que deve ter algum que se vende, mas não é o caso aqui. Eu não acho que eles se vendem, não. Eu acho que eles são burros, de fato. Burros. Porque a primeira coisa que é dita, os melhores atacantes do futebol brasileiro, do campeonato brasileiro. Do campeonato brasileiro. Não estamos falando de Libertadores de 2019, 2021. Não estamos falando de Brasileiro de 19, 20, 21. Estamos falando de Brasileiro de 23. Não estamos falando nem de Campeonato Carioca de 23. Estamos falando de Campeonato Brasileiro de 23. O qual você tem Tiquinho Soares. 8 gols no Campeonato Brasileiro. O vice-artilheiro, Hulk, tem 5. Desses 8 gols que o Tiquinho fez, tá? Ele ainda participou em 11 oportunidades de gols do Botafogo. Ele participou de 11 oportunidades de gol do Botafogo. 11! 11! E em 8, quem marcou o gol foi ele. É um cara que sai da área, que vai buscar o jogo. E isso não é questão hoje de, não, quando o Botafogo tá jogando mal, ele é obrigado a sair. Não, quando o Botafogo tá jogando bem, ele também sai. Hoje você tem o cara que pra própria ESPN, no seu troféu Bola de Prata, lidera a corrida para ser o melhor atacante do Campeonato Brasileiro. E eles fazem essa coisa patética, quando a primeira coisa que eles falam, o melhor atacante para mim é o Hulk. Por quê? Porque o Hulk fez um grande Campeonato Brasileiro em 2020. O segundo melhor é o Gabriel, porque ele fez uma bela Libertadores em 2019. Cara, estamos falando de 2023. Jornalistas do Brasil, deixem de ser burros! Entendam o que vocês estão ouvindo na hora de um programa. Interpretem o que vocês estão ouvindo na hora de um programa. É o melhor do Campeonato Brasileiro de 2023 e não o melhor da história. Porque se for o melhor da história, até nisso vocês estão errados. Porque se for o melhor da história, Gabigol, Hulk, Pedro ainda lambe as botas de Garrincha, Pelé, Nilton Santos. Se for para falar de história, fale de quem é melhor na história.
Mas não, vocês querem vender aquela historinha de não, o futebol brasileiro começou só em 2015, patéticos, ridículos. Eu não estou falando aqui porque vocês colocaram o Tiquinho em nono. Eu não estou falando aqui porque eu discordo que o Tiquinho seja nono e que o Tiquinho devia estar pelo menos no top 5. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de como vocês fizeram a lista. Para mim, o Tiquinho é top 5, tá? Mas eu estou falando de como vocês fizeram a lista. Vocês fizeram a lista, mais uma vez, com clara emoção, vendendo uma imagem para torcedor que faz dancinha de TikTok na internet, tá entendendo? Para que vocês consigam um engajamento. O meu canal aqui, talvez ele ainda não tenha esse engajamento todo. O meu perfil lá no Instagram também, talvez não tenha esse engajamento todo. Você, por favor, você que está aqui no canal, me siga lá no Instagram, na minha conta pessoal e também no Memória Alvinegra. Eu falo da história do Botafogo, tá? Mas assim, não dá mais. Se vocês quiserem fazer como eu, façam. Eu não consigo mais assistir programas de mesa redonda na TV brasileira. Eu não consigo mais, porque eles não falam de todos os clubes. E eu falei logo no início, né? Esse vídeo pode ser que tenha a ver com vários outros torcedores. E aí eu vou falar com os torcedores de Cuiabá, que é uma torcida de uma cidade, Bragantino, que é a torcida de uma cidade, Goiás, que é a torcida de um estado. Pode ser, né? É de um estado, né? Pode ser acho que é a maior torcida de Goiás, né? Então, aqui também falo em nome das torcidas lá da Série B, Juventude, falo das torcidas do Nordeste brasileiro, Bahia. Eu faço essa pergunta para você, torcedor. Você, quando assiste os programas de mesa redonda da TNT, do Band Esportes, da Globo, do Sport TV, da ESPN, você se sente informado sobre o seu clube do coração, sobre o clube da sua cidade? Você assiste o programa e no final você fica assim: estou saciado, fui informado do meu clube. Você tem esse sentimento? Deixa aqui no comentário se você chegou por alguém que indicou. Deixa aqui no comentário se você se sente representado. O que a ESPN faz hoje em dia não é jornalismo. O que a ESPN faz hoje em dia é uma brincadeira de muito mau gosto com quem realmente quer se informar de verdade. É triste na ESPN a gente ver Oswaldo Pascoal, Mauro Naves se prestando a isso. Grandes caras se prestando a isso. Mauro Naves tem um grande curso de jornalismo esportivo. Ele não deveria se prestar a isso, porque ele, como professor desse curso de jornalismo esportivo, ontem ensinou que o que se faz na ESPN é jornalismo esportivo e não é. Não é. O jornalismo esportivo no Brasil está a caminho da sua grande morte, porque venderam a imagem, e isso é culpa dos engravatados, venderam a imagem de que fazer matérias sobre esporte é puxar para galhofa, para brincadeira, para pouca informação. Graças a Deus, ao passo que eu abandonei a TV aberta e a TV fechada, que para mim hoje se refere apenas a assistir algumas ligas de futebol que eu gosto, alguns esportes que eu gosto, não para me informar. Graças a Deus, quando eu decidi não me informar por esses meios de comunicação, apareceram os canais do YouTube, que para qualquer outro torcedor, não só para o torcedor aqui do Botafogo, consegue dar para gente entre 30 e 50 minutos de notícias reais, boas ou ruins, do Botafogo, do Vasco, do time do outro lado, do Fluminense, do Santos, do Bragantino, do Cuiabá, do Juventude, do Paraná, do Coritiba. Tá? Graças a Deus a gente tem o YouTube. Graças a Deus a gente não depende dessas emissoras cujos seus engravatados podam jornalistas a darem notícias. Ou você, ESPN, Globo, Sport TV, acham que os seus jornalistas não têm notícias para dar do Botafogo. Eles têm. Mas com certeza os queridos engravatados, o corporativismo não permite que eles sejam jornalistas de fato.
Vocês estão matando o jornalismo com o dinheiro de vocês, que é super necessário. Mas antes, o dinheiro que vocês davam era para pagar o trabalho. Hoje, o dinheiro que vocês dão é para assassinar o jornalismo. Não é assim que se trabalha. Não é assim que se trabalha. Gente, isso aqui foi um desabafo. Espero que chegue a todas as torcidas, tá? Me desculpe aqui se eu acabei elevando um pouco o tom, tá? Me perdoem mesmo, tá certo? Então, assim, é triste ver o caminho que o jornalismo está tomando. É triste ver que existem pessoas que se autodenominam jornalistas, até por direito, fazendo o que estão fazendo. E eu estou falando do senhor Vitor Birner. É ridículo. As posturas dele no programa, nos programas, são ridículas. No momento que tem um cachorro do inferno latindo. Mas vamos embora. Assim mesmo, não vai ter edição. Grande abraço para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Falei muito, quase 20 minutos. Me desculpem. Grande abraço para vocês. Valeu. Fui. Estão querendo matar o jornalismo.